que ali, no meio de Jesus, ou entre Jesus, né, ao redor de Jesus, havia todo tipo de gente. Pobres, mendigos, assassinos, bandidos, prostitutas, pescadores, homens de bem, mulheres de bem, crianças, todo tipo de gente se juntava para ouvir Jesus. Mas aqueles que eram mais, entre aspas, mais culto, ou que tinham alguma posição no meio da sociedade, que não queriam ser vistos no meio de Jesus, eles se escondiam atrás das árvores. Então eles ouviam o que Jesus falava, mas não podiam chegar perto, porque tinham receio de ser vistos e depois serem mal falados, porque Jesus para eles ainda era um grande desafio. Então eles se refugiavam, né? Essa também é uma imagem bastante forte. Aliás, o Luiz, quando fez a preparação, falou: vamos pensar no Jesus com os braços abertos, né? Muita gente tem como Berloque, né, de Gargantier, essas coisas, tem esse Cristo na cruz. Eu não tenho, nunca tive e não penso em Jesus desse jeito. Jesus esteve desse jeito porque era necessário naquele momento. Mas o Jesus que eu peço, que eu vejo, é aquele que está lá no fundo, iluminado, com as mãos abertas, nem aquele que tem a chaga no coração, não. O meu Jesus é aquele iluminado que vem acolher a gente, né? Que nos traz para junto dele, que nos estende a mão. Esse para mim é o Jesus. Mas a gente fica pensando, mesmo Maria sabendo o que Jesus teria que passar, como deve ter sido para ela ver o seu filho daquele jeito, né? Sofrimento. Coroa de espinhos, com as mãos e os pés cravados, um sofrimento atroz, né? Esta casa é a casa onde Maria viveu depois da morte de Jesus. Ela fica em Éfeso. Hoje essa cidade pertence à Turquia. Na época fazia parte da legião grega. E essa casa é muito visitada por cristãos e muçulmanos. Olha só, a casa da Virgem Maria está nos arredores de Éfeso, mais precisamente a 8 quilômetros do centro do sítio arqueológico, na colina de Burburdá, colina do Rouxinol, um lugar sagrado para cristãos e muçulmanos. A casa onde teria vivido seus últimos 9 anos de vida, a Virgem Maria, mãe de Jesus. Quando Jesus desencarnou, João foi para esse lugar, conheceu e voltou para buscar Maria e disse: mãe, vá morar comigo, eu quero você junto comigo. E levou Maria com ele. Ela viveu 9 anos lá, antes do falecimento dela. E esta casa, veja bem, que hoje é um lugar sagrado por cristãos e muçulmanos, as pessoas, quando descobriram que Maria era a mãe de Jesus que morava lá, eles faziam romaria para ir visitar Maria, para pedir conselho, para pedir cura, para perguntar sobre Jesus, como ele era, o que ele ensinava. Então não tinha um dia que Maria não tivesse uma romaria na porta da casa dela, quilômetros de pessoas esperando para conversar com ela. Foi assim durante os seus últimos 9 anos de vida. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o desencarne de Maria. Ela atendendo aquelas pessoas todas, né? Em determinado momento bate a porta, já era noite, bate a porta, ela vai atender e o homem que estava do lado de fora diz: Maria. E ela, de cabeça baixa, ele diz: eu preciso falar com você, eu vim falar com você. E ele entra.
E ela, de cabeça baixa, fala, essa voz não é estranha, mas não reconheceu no momento, porque tantas pessoas que falavam com ela. E ela diz, ela pensa, essa voz não é estranha, mas sempre olhando meio para arrumar uma coisa, fazer outra. Aí ele pega as mãos dela. E quando ele pega as mãos dela, ela vê os cravos, a marca dos cravos na mão dele. Aí ela olha as mãos dele, olha para os pés, vê também a marca dos cravos nos pés. Ela começa a chorar e se ajoelha. Fala, Jesus, meu filho, tanto que eu te esperei, tanto que eu quis te ver. Ele diz, pois é, mãe, agora eu vim te buscar para que você viva no reino de meu Pai. Meu Pai mandou te buscar para que você viva no reino dos céus. Aí ele se abaixa, faz ela levantar e ele se ajoelha aos pés dela, como gratidão por ela ter aceito recebê-lo como filho. Então, assim, é uma narrativa assim, muito, muito emocionante, muito bonita de se ouvir, de se pensar nela, né? E aí ela vai deitar e ela desencarna durante a noite e quando os laços do corpo são desatados e ela se vê no meio de vários espíritos que eram amigos, parentes, que já haviam desencarnado, e ela pede que pela última vez ela gostaria de voltar a Galileia. Então, no mesmo instante, ela já se vê em Galileia, e aí Jesus fala, mãe, meu Pai quer você no reino dos céus. E ela fala, não posso. Enquanto tiver uma pessoa sofrendo na terra, é lá que eu devo ficar. Tanto é que Maria é quem supervisiona o trabalho no Vale dos Suicidas. A gente ouve muito falar das servas de Maria, né? Elas fazem um trabalho de resgate daquelas pessoas que se suicidaram, principalmente no Vale dos Suicidas. Então é um trabalho maravilhoso que ela faz, que ela podia estar num planeta já próximo de Jesus, e no entanto ela, assim como Bezerra de Menezes, que quis ficar na Terra, assim como... me fugiu, deixa eu lembrar, tem mais um que pediu para ficar. Até o nosso Chico Xavier, uma imagem, uma pintura, não é uma imagem, é uma pintura que foi ditada por Emmanuel para que este fotógrafo que está ao lado do Chico, Virgílio qualquer coisa, que eu não consegui lembrar o sobrenome dele, e ele foram 28 sessões de pintura. E Emmanuel ia corrigindo, aqui não é assim, aqui não é assado, modifica aqui, acerta ali, até o momento em que ele disse que os olhos seriam a última coisa que seria pintada, porque Maria tinha os olhos da cor do céu, tinha que encontrar aquela tonalidade, então seria a última coisa que ele iria pintar, e realmente assim foi. Aqui tem uma prece do Chico Xavier, a Nossa Senhora, que ele diz, Nossa Senhora foi sempre na minha infância uma tutora a quem eu me dediquei de coração. Muitos amigos às vezes acham que eu sou uma pessoa exagerada em minhas manifestações de fé religiosa, mas considero Nossa Senhora a inesquecível Mãe de Jesus e nossa mãe na cristandade como sendo o vínculo maternal mais importante da terra e a quem devemos recorrer em nossas necessidades, pedindo a ela proteção, misericórdia, auxílio e inspiração. Vale salientar que algumas pessoas dizem, não, Maria não é minha mãe, Deus é meu pai, mas Maria não é minha mãe, porque ela era mãe biológica de Jesus. Então, se ela não é minha mãe biológica, ela não é minha mãe. Mas não é essa a concepção. A concepção é de que, como Jesus é nosso irmão, ela espiritualmente é a nossa mãe.
quando a gente se refere a ela, pede sempre. Dizem que quando alguém faz um pedido para Maria, ela leva esse pedido para Jesus. A força da mãe, né? Orientando o seu filho. Aqui eu coloquei os dois juntos, porque eu, não sei se por querer ver semelhança, mas eu consigo visualizar alguma semelhança entre os dois. A sobrancelha, os olhos, se bem que aqui Jesus está com olho escuro, ele tinha olhos azuis. Nariz, tá? Nariz, aqui a parte do queixo, olha, embora ele tenha barba, dá para reformar a boca. Então, eu particularmente acho os dois muito semelhantes, muito parecidos. Lógico que aí entra não só a genética, mas o trabalho dos espíritos em moldar o óvulo e os espermatozoides para que dessem essa forma parecida com Maria. Emmanuel diz que não há criaturas mais lindas que tivessem habitado a Terra do que eles dois. E aí termina com a nossa Mãe Santíssima, a quem a gente pede auxílio nos momentos de necessidade, a quem a gente pede que nos dê um bom ânimo, com muita paz, com muita saúde, que a gente tenha bom ânimo para desenvolver e desempenhar as nossas tarefas que foram aqui, antes de reencarnarmos, que já foram pré-determinadas por nós mesmos e escolhemos o que fazer. E pedir a ela que abençoe esta casa que nos acolhe, que nos recepciona, sempre com os braços abertos, que a gente mantenha aqui dentro o ritmo de fraternidade, de união, que esta casa possa se expandir, apesar do espaço pequeno, mas que ela possa se expandir em amor, em caridade, em fraternidade entre todos nós. E assim termina a explanação. Eu agradeço ao Luiz, que me lembrou desse tema, e que Maria nos abençoe. Graças a Deus.